A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava $21 vai cair para $16. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. E o Peperaio teve problema com aquele computador lá, né? Eu falei que ele ia botar aquele water cooler que a porra ia bater 100 graus. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Então está aqui o meu mais novo PC Gamer, uma máquina que ficou realmente muito bonita, na minha humilde opinião. Diga nos comentários o que você achou dessa montagem aqui. Confesso para vocês que quando eu fiz o planejamento desse PC, eu me apaixonei por esse tom de cor, cara, azul turquesa. É muito difícil você achar PC e componentes com essas cores. Eu consegui encontrar isso daqui e ficou muito legal. Basicamente nós temos aqui um Core i7 13700K, um dos CPUs mais rápidos do mercado, lógico, tem um Core 9, enfim, mas um CPU bem interessante, ainda bem equilibrado, uma 7900 XTX, 24 GB de VRAM, para ninguém botar defeito em VRAM, tá faltando VRAM, não, aqui vai ser difícil faltar VRAM, cara. Temos 64 GB de memória RAM, também não vai faltar memória RAM aqui, 6.000 MHz, DDR5, 4 TB de SSD Gen 4, mais de 7.000 MB por segundo também, muito high-end, mas principalmente o grande destaque aqui é o Water Cooler Custom. Cara, sabe uma coisa que eu acho muito doido hoje em dia? Por exemplo, um PC desse daqui, pra mim, ele só teria utilidade hoje pra ser o PC de jogo. Ele não teria utilidade pra ser o meu PC principal. Mas o meu PC principal hoje em dia, eu precisaria de uma RTX 3050, um Ryzen, sei lá, um 7600 já tava bom, com talvez 4 TB de armazenamento, porque eu só uso ele basicamente para editar vídeos básicos e fazer live, entendeu? Só uso ele para isso. O meu PC de live, tudo bem, ele poderia ser melhor, ter um gabinete melhor e tal, até pretendo fazer alguma coisa assim, deixar ele um pouquinho mais bonitinho, mais apresentável, mas nada tão mirabolante. Eu não faria nada muito mirabolante, não. Cara, eu pensei até em botar o Linux aqui nesse PC. Pensei até em botar um Linux aqui, porque ele... Tudo bem que o Windows não dá problema também, né? Mas pensei em botar o Linux aqui para ir trabalhando com Linux e não vai me fazer diferença hoje em dia, porque eu não vou mais jogar nesse PC, entendeu? É a minha primeira montagem com Water Cooler Custom, nunca tinha feito isso aqui na vida. Então, diferente daquele PC que você compra o Water Cooler na loja, vem tudo pronto, aqui eu fiz os tubos, preenchi com líquido, configurei a bomba e tive uma triste surpresa, porque a temperatura do Core i7, que no meu sistema de refrigeração convencional, ali um Water Cooler de mais de R$1.000 que eu uso na bancada de teste, ficava 100 graus lá. Primeira coisa que eu fiz quando eu liguei esse PC, cara, Cinebench Blender, para ver como é que ficou a temperatura. Quando eu rodo o teste, meu amigo, 100 graus? Cara, eu não sei qual vai ser a conclusão que ele vai chegar aqui, o Pepe, mas tipo assim, todos esses processadores agora, eles são feitos para tentar puxar o maior clock possível com estabilidade até a temperatura tal. Então todos eles vão esquentar, entendeu? Todos eles vão esquentar. Se você fizer um undervoltage, você vai perder desempenho provavelmente, entendeu? Se você fizer um undervoltage, ele vai diminuir o clock, porque ele não vai chegar a 5.300 com estabilidade com undervoltage, entendeu? Então você não precisa ter um super water cooler, porque não vai dar tanta diferença assim. Aí eu pensei assim, Intel, eu preciso do quê? De um chiller para resfriar esse processador, cara? O que tá acontecendo aqui? Para você ter ideia, essa distro, que é esse reservatório com a bomba, mais o waterblock, custou mais que o próprio processador, cara. Então, quer dizer, eu tenho uma bomba mais poderosa, eu tenho muito mais... Ele fez igual aquela menina, Niele, gastou mais no gabinete, nas paradas do que nas peças. Pô, presta atenção no trabalho, Pepe. Custo, e mesmo assim o Core i7 está batendo 100 fucking graus, cara. Eu fiquei besta de ver isso. Confesso que montei o PC, um dos motivos é a temperatura. Eu quero ver o CPU trabalhando. Esse cenário do Pepe tá maneiro, mas sabe o que tá precisando? Sabe o que tá faltando? Uma luz em cima, pra poder tirar aquela sombra do lado. Vai ficar pica, né? Numa temperatura muito baixa, né? Também montei pela estética e pela experiência de montar. Mas
100 graus me deixou decepcionado, cara. Num teste pesado, é claro. Eu comecei a notar algumas coisas interessantes naquele teste. Em relação à minha bancada de teste com o Intel, que no caso uso uma Z790 da Aorus, lá estava usando uma tensão, um V-Core menor no processador. E aqui, por algum motivo, a ASUS tinha jogado um V-Core lá em cima. E isso traz também um aumento na temperatura. Tanto é que o consumo de energia do processador estava maior na minha máquina em relação à bancada. O que acontece, pessoal? Nesses CPUs mais recentes, a Intel ela simplesmente falou assim, entrega desempenho aí. Mesmo que isso traga uma temperatura absurda. Tá se normalizando a temperatura alta. Na AMD também estava acontecendo isso, nesses Ryzen 7000. Então, o que acontece? Quando você tem margem no sistema de refrigeração, o próprio fabricante da placa-mãe vai lá e libera a tensão, cara, para tentar buscar clocks mais agressivos. Nem sempre funciona porque os clocks basicamente ficaram os mesmos que eu tenho numa bancada de teste convencional, por volta ali de 5.300, 5.200 ali, certo? Mas é nítido que tanto o V-Core quanto o consumo de energia do CPU estavam maiores. Então eu falei assim, precisa ajustar manualmente isso na BIOS, e tem como você fazer isso. Então o que eu fiz? Eu fui na BIOS, desabilitei Multicore Enhancement, fiz um ajuste de undervoltage porque a placa-mãe realmente jogou muita tensão. Esse CPU funciona com 1.27 no máximo ali, em teste pesado ela jogou 1.37, 1.38, que é uma coisa assim, pra que essa tensão toda no processador, cara? Reduzi então a tensão, resultado, conseguimos uma conseguiu, mesmo clock. 92 graus em teste pesado. Então assim, em relação ao sistema de refrigeração convencional, ali o meu WaterForce X que eu uso nas bancadas, custa mais de R$1.000, 8 graus de diferença no Water Cooler Custom. Até que é ok, mas ainda assim, cara, eu não fiquei muito contente com isso, porque, cara, eu montei tudo isso para ter o CPU trabalhando a 92 graus. Tudo bem que eu não vou nem rodar o Blender, mas ainda assim, cara, eu montei esse PC para ter uma temperatura lá no chão. E não fazia sentido porque se você ver a temperatura do líquido, ele está no máximo em 40 graus, 41 graus. Então como é que pode? O líquido tá 41 e o processador que está em contato com a base, com o líquido, tá a 90, cara. Tem alguma coisa a mais aí. Então se não tivesse o líquido, a porra ia estar 250 graus, né? Então eu fiz aquilo que todo usuário de Water Cooler Custom odeia fazer. Eu desmontei o Water Cooler. Puta Acabei de montar, eu esvaziei tudo. Foi por isso que eu coloquei esse dreno aqui na parte da frente. Algumas pessoas não entenderam o que era. Essa pecinha pequenininha aqui é um dreno. Tirei, esvaziei. Cara, se eu monto uma desgraça dessa, eu nunca mais ia mexer. Nunca. Cara, na boa, isso não se faz. Pepe, eu sei que ele fez por... Ele queria fazer essa porra, queria montar e tal pra... Mas, caralho, eu jamais faria essa porra, cara. Jamais. Eu tô pensando no próximo PC eu montar com cooler a ar. Eu tô pensando nessa porra. Montar com coolerzinho a ar. Comprar um Noctua PCismo. Todo líquido, desmontei o loop pra entender. Se bem que os dois water coolers que eu tenho aqui são muito bons. O da Gigabyte é muito bom. E o da Cooler Master também. Mas o Noctua tu pinta igual o Rolandinho, porra. Tava acontecendo. E para minha surpresa, quando eu olho o bloco do processador, simplesmente não está fazendo contato direito no meio do processador, que é aquele problema já conhecido das pessoas, aonde os CPUs 12ª geração, 13ª geração Torta. acabam ficando tortos. Se não me engano, eles ficam côncavos, de forma com que na parte de cima, o meio fica um pouquinho baixo. O CPU fica literalmente torto depois que você usa por um tempo no socket. E esse CPU eu já tinha usado na bancada de teste, então ele não era exatamente 100% novo. Mas de qualquer forma, estou usando no socket convencional. 98% novo. Torto, Pô, o PC do Pepe montou o PC com um processador 98% novo, porra. A parte principal, que é o meio do CPU, não estava fazendo contato. E não adianta, cara. Eu posso colocar um
3 radiadores aqui que não vai resolver a temperatura, porque o meio do CPU, que é onde mais esquenta, não tá encostando direito no cooler. Falei, cara, só tem uma forma de resolver isso, que é usando aqueles kits de correção que as próprias empresas lançaram para corrigir uma cagada da Intel. Inclusive a Intel já até assumiu isso, mas deu uma minimizada ali, né? Não é bem assim. Tem um kitzinho que você compra de várias empresas, aí, por exemplo, a Thermalright, que vende no AliExpress, cara, custa R$50. É basicamente uma chapa de metal que substitui o ILM do socket. ILM é aquela trava. Você tem o socket LGA 1700, em cima tem aquela trava que você Cara, eu odeio esse LGA, cara, fecha ali Intel. para que ele faça E agora a AMD Essa botou trava, também essa ela porra, não né? faz a pressão ideal no processador. Ela firma ele, porém ela deixa ele um pouquinho torto e dificulta o contato com o cooler, seja ele qual for. Então, comprei esse kit, chegou bem rapidinho, nem foi taxado. Instalei por aqui. Ih, caralho, o Charlão aí. Dança Holy. O Subcalma porra enviou. Quem assiste esse cara pensa logo em comprar um notebook. É porque pra ele o notebook não serve, porque os dedos dele só tão muito gordos, cara. Então, tipo assim, ele vai teclar uma tecla no notebook, ele pega 3 teclas. Aí é foda. Pra ele tem que ser PC mesmo, é. Ele tá com os dedos curtos e gordo, assim, é. Pepe tá foda, é. Passei para cerâmica Pô, novamente. falando nisso, eu não te mandei a porra do Cara, notebook, pra cara. minha Tu surpresa, pediu. dos 92 graus que tava entregando antes, agora eu tenho Caiu pra 80. 79 graus. Uma redução de 13 graus. Confesso que eu nunca tinha visto uma redução tão agressiva. Eu vi alguns testes cair ali 6 graus, 7 graus. Por que eu acredito que caiu tanto aqui? Porque o Water Cooler Custom ele tem o potencial de resfriar bem o processador, mas ele estava mal aproveitado, ele estava subutilizado. Quando eu consegui firmar o contato no meio do processador, aí sim, cara. De 90, de absurdos 92 para 79 numa carga pesada num CPU de mais de 200 watts, agora eu fiquei contente. Ainda acreditava que ficaria mais baixo do que isso, pela temperatura do líquido, mas já está uma temperatura muito mais aceitável numa carga pesada, né? E aí fiz um outro teste no Cinebench, que é um software mais pesado, e consegui ele 84 graus. Então, ele usa VX, inclusive. Então, assim, não é só eu vir aqui e montar o melhor water cooler, cara. O processador tem um problema, ele fica torto. E esse kit ajuda muito nisso. Porém, os fabricantes estão falando que você perde a garantia da placa-mãe, porque você está desmontando a placa-mãe, desmontando o socket para trocar. Trocando certinho, cara, eventualmente, preciso de um RMA da minha placa-mãe. É só você remontar o kit original sem problemas, né? Cara, A não ser que peraí, você dando dica errada. Faz igual o brasileiro. Não, perde, mas tu desmonta. realmente danifica a placa-mãe no momento da troca. Mas é uma questão complicada, cara. Pode ser que justifiquem, o futuro RMA não vamos dar por causa da sua troca. Eu Nem dá pra assumo isso saber. aqui, até porque a máquina tão cara dessa, eu vou deixar o kit original sabendo que ele é um kit problemático, né? Então eu fiz a troca sem dor na consciência, em peso na consciência, ok? E aí começam os testes em jogos, que é um dos propósitos dessa máquina. Eu vou trabalhar com ela na edição de vídeos, embora alguns vídeos já são editados por editores externos, mas eu ainda reviso os conteúdos, faço lives e jogo bastante aqui. Nos jogos, um que eu tenho jogado bastante recentemente, que é o Resident Evil 4 Remake, cara, a gente conseguiu temperaturas muito boas no processador, mesmo na placa de vídeo que ainda não 50 está graus. blocada, e sim, essa placa será blocada. O dele é o 13700, né? Eu tenho o 12700 aqui, ele fica em 60 graus, cara, jogando. O Waterblock já chegou na minha Tipo assim, eu sei que é uma parada que ele queria fazer, né? Mas eu jamais teria esse trabalho todo. Jamais. E você vê que no Resident Evil 4, cara, a temperatura do CPU mal passa os 60 graus. Uma temperatura muito aceitável, falando de Tipo assim, eu já né? passei da época 20, 30% de fazer coisas mirabolantes, tipo assim, gabinete grande, o caralho. Eu quero as coisas mais simples possível. Eu quero um Mac, tá ligado? Eu quero um Mac. Só que eu não quero ter que rodar aquele sistema operacional merda e nem quero aquele processador deles lá, M2. Eu ainda confio mais no x86. máxima, mas nós já vimos como é que fica a utilização máxima, liberando os 80 graus com esse sistema de Water Cooler Custom. E 80 graus, cara, é de
15 a 20 graus a menos que normalmente fica no sistema convencional. Cara, porque hoje em dia eu acho que o CPU é realmente muito quente. a beleza tá na simplicidade. Entre 60 a 63 graus, ela vai oscilar. Tá ligado? Eu acho que a beleza tá mais na simplicidade do que na... temperatura. Eu já tava procurando até o gabinete fechado, entendeu? Menos é mais. Tá procurando um gabinete fechado, um gabinete bonitinho, pequenininho, fechado e... Uma temperatura muito boa. Ok, tu não vê o que tem dentro. Será que precisa blocar essa placa mesmo? Tem algumas vantagens. Normalmente, quando você bloca, a placa de vídeo vai lá para 40 e tantos graus, cara. Ela fica lá no chão a temperatura. Fora que não é só a GPU. Eu tô também deixando as memórias mais frias, o VRM mais frio. Isso preserva a placa. Fora que colocar a placa no waterblock, ela vai ficar limpinha, porque ela tá Ele vai fazer isolada isso, né? ali dentro, né? E não fica tendo o efeito de sujeira. Fora que eu vou deixar a máquina mais silenciosa ainda. Eu vou tirar 3 fãs do meu PC e vou colocar 3 fãs no radiador, só que as fãs do radiador normalmente rotação bem baixinha já é suficiente para expulsar o calor do gabinete, tá? Então isso vai acontecer em breve, a gente vai ter a continuação desse vídeo, eu vou mostrar como é que instala o waterblock, vai ter muito material ainda do PC do PEP 2023, ok? Então, em relação à temperatura, o que acontece? Eu fiz esse teste inicial com a tampa aberta, que é onde normalmente eu faço os testes nas minhas bancadas, mas eu vou usar com a tampa fechada, e aí vem aquela questão, Lucas, tampa aberta versus tampa fechada, isso afeta o water cooler custom? Sim e não. Sim, para quem depende exclusivamente do ar, que é o caso da placa de vídeo por enquanto. O que acontece? A placa precisa do ar para passar pelas suas aletas, tirar o calor e esse calor ser expelido, enquanto que o processador ele usa também o ar, afinal nós temos o radiador com as fãs, porém ele depende mais da temperatura do fluido, do coolant. E como tem bastante... Tipo assim, você pega o vídeo do Peperaio e você pega o vídeo do Rolandinho. Imagina o upgrade que teria o conteúdo do Peperaio se tivesse alguém filmando ele e fazendo daquele jeito igual o Rolandinho. É muita diferença, cara. Fica muito mais legal, o vídeo fica mais dinâmico. Quanto sai essa brincadeira aí? Ah, sai muito dinheiro, cara. Bastante coolant, bastante líquido no meu sistema, demora um pouco para se resfriar, para que isso esquente. Normalmente ele estabiliza numa temperatura muito próxima do ambiente. Então assim, a temperatura ambiente afeta, mas não tanto quanto uma placa de vídeo, tá? Eu fiz um teste aqui para vocês verem. No 3D Mark Fire Strike Ultra Combined, que é um teste que combina o uso do CPU com o uso de placa de vídeo simulando uma carga de jogo, né? Nós vemos ali que com a tampa aberta, a placa de vídeo ficou em 60 graus, máximo de 62. O processador ficou na média de 59 graus, deu uns picos em alguns momentos ali para 74, mas normalmente ele ficava nessa temperatura média, que é o mesmo... Peperaio ganha quase tudo, acho que ele ganha tudo praticamente, mas, cara, Peperaio é um cara que merece pra caralho. O Peperaio tu não pode chegar e... O maluco é 200%, é muita gente boa, cara. Muita gente boa. Ativou 4. Por que ele dá os picos? Porque o CPU tenta alcançar clocks mais agressivos automaticamente, tá? Ok, então vocês estão vendo o resultado. Agora com a tampa fechada, cara, o processador ele é um cara não muito se gente alterou. boa, muito gente Ele boa. ficou ali 58 e mantendo aqueles mesmos picos em alguns momentos. Olha que interessante, cara. Eu fechei a tampa, o processador ficou na mesma temperatura, porque o líquido, apesar de também ser afetado pela temperatura ambiente, ele é menos afetado do que uma placa de vídeo, tanto que a placa de vídeo, que depende do ar, afetou quase 10 graus. De 60 ela foi para 69, ela ficou mais quente, fez mais barulho para isso também, tá? E aí você vê aqui uma coisa que final, me atrapalha muito na 3080 Ti é o barulho. eu falei assim, ok, eu tinha feito os testes ali do CPU no Blender com a tampa aberta. Ele era programador, fechada para ver como é que fica. E o resultado é esse daí que vocês estão vendo na tela, cara. A temperatura subiu aproximadamente de 1 a 2 graus. Então olha só, eu fechei a tampa, o CPU em carga pesada subiu de 1 a 2 graus, não afetou muito por conta do ambiente, que agora fica restrito ao gabinete. Em jogo não se alterou, a placa de vídeo
10 graus a mais. Então ela sente mais o ambiente, digamos assim, porque depende 100% do ar. Agora, eu vou montar ela também no water cooler custom, com um radiador próprio para ela, e aí a gente vai ter novos testes daqui para frente. Acredito que essa placa vai ficar liberando os 40 graus tranquilamente. VRM, memória muito mais fria, uma preservação melhor dos componentes. Em breve eu trago para vocês essa atualização, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Aqui eu trouxe um vídeo rápido para mostrar para vocês essa etapa do canal. Eu estou mostrando os testes em partes para que o vídeo não fique de 1 hora, que é um vídeo cansativo. Então hoje foi o foco na temperatura final, é o que a maioria das pessoas querem ver. E aí, Lucas, será que o seu i7 gelou ou não? Sem mexer nada, cara, é 100 graus, é bizarro. Agora, sabendo alterar as coisas, não é tão difícil fazer isso na BIOS, enfim, e trocando, principalmente trocando o ILM da placa-mãe, deixando o CPU mais reto, aí eu consegui entregar o real potencial do meu water cooler customizado, ok?